Graça e paz de Cristo, amados. Esta é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje, vamos abordar um tema muito importante. Seu relacionamento com Deus está morno. Essa análise que faremos juntos aborda a necessidade de uma autoavaliação espiritual profunda e serve como um alerta sobre o perigo da mornidão cristã, sabe? Aquela que se caracteriza pela aparência religiosa, mas sem uma conexão real com o divino. Usando metáforas bíblicas como a da videira e dos ramos, a gente vai diferenciar os estados de comunhão viva, de afastamento consciente e daquela indiferença que é até confortável. O objetivo é incentivar uma decisão ativa de permanecer no amor de Deus. A obra destaca que a verdadeira espiritualidade não se baseia em emoções que vêm e vão, mas sim na consistência da nossa rotina, começando lá dentro de casa, com a transformação do ambiente familiar e o cultivo de palavras gentis. Vamos ver que o esfriamento da fé quase sempre surge da negligência diária, mas que a restauração é sempre possível, através do arrependimento e da dependência contínua da presença de Cristo. O objetivo final é nos conduzir a uma vida de frutos genuínos, onde o nosso caráter transformado se torna o maior testemunho da realidade da fé no mundo. Para a gente poder estruturar bem essa análise, nosso caminho vai seguir 5 pontos bem claros. Primeiro, vamos fazer o diagnóstico da mordidão. Depois, vamos entender o que são as 3 temperaturas espirituais. Em seguida, vamos identificar a causa do esfriamento, apresentar o princípio bíblico para a solução e, por fim, a gente chega numa inversão de perspectiva que muda tudo. Então, vamos começar por aqui. O primeiro passo, e talvez seja o mais difícil, exige um diagnóstico honesto. Um confronto com uma realidade que, sejamos sinceros, muitas vezes a gente prefere evitar. E a pergunta central é esta: como está de verdade o relacionamento com Deus hoje? E não estamos falando daquele relacionamento de domingo, na igreja, na frente de todo mundo. Estamos falando do relacionamento da segunda-feira de manhã, aquele que se revela na escolha entre abrir a Bíblia ou rolar o feed do celular. É aí que está a verdadeira medida da nossa comunhão. A palavra de Cristo para a igreja de Laodiceia é dura, mas é essencial. O estado morno não descreve alguém que odeia Deus, descreve algo mais sutil, alguém que tolera a Deus. É aquela condição de manter toda a aparência da fé, mas sem a substância da presença. É frequentar o culto, sem frequentar a presença de Deus. Percebe a diferença? E é aqui que mora o grande perigo da mornidão. Ela não é dramática, não chega fazendo alarde. Pelo contrário, ela é confortável. Vai se instalando devagarinho, como uma ferrugem mesmo. Um dia a oração vira protocolo, a leitura uma obrigação, e o ponto mais crítico é que a pessoa ainda se considera um crente saudável, o que impede totalmente o diagnóstico. No plano teórico, as Escrituras nos apresentam um quadro com 3 estados espirituais bem distintos. Vamos analisar cada um deles, porque isso nos ajuda a fazer uma autoavaliação mais precisa. Olhando a tabela, o estado quente é definido pela conexão. E veja bem, não se trata de perfeição, mas de consistência e de uma direção clara no caminhar com Deus. Já o estado frio, por incrível que pareça, tem uma virtude: a honestidade. A pessoa sabe que está distante, como Adão que se escondeu. Essa consciência é o primeiro passo para a cura. Agora, o morno, esse é o mais perigoso. Ele imita a saúde espiritual, mas sua base é a autossuficiência. É aquele que diz, não preciso de nada, sem nem saber que está pobre, cego e nu. Certo. A aplicação prática nos mostra que, ao entender esses estados, a gente é levado a perguntar: qual é a origem do esfriamento? Como se chega a esse estado de mornidão? E aqui chegamos a um ponto atemporal. O amor não esfria por causa de um grande ato de rebelião, mas pela simples falta de cultivo. Ninguém acorda de manhã e decide ativamente parar de amar a Deus. A gente simplesmente para de nutrir esse relacionamento com as disciplinas espirituais. E o processo segue um padrão que é previsível e, infelizmente, devastador. Cada passo isolado parece pequeno, mas o efeito acumulado é profundo. Primeiro, a oração vai encurtando. Depois, a palavra começa a sumir do dia a dia. Daqui a pouco, o culto vira apenas um evento social. E quando nos damos conta, a fé se tornou só uma memória do que um dia já foi. Diante deste diagnóstico, a ação se faz necessária. Então, fica aqui um convite enfático. Visitem o portal Encher os Olhos. E se este conteúdo está sendo edificante para a sua vida, curta e compartilhe. Ajude esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvi-la.
Analisemos agora o princípio fundamental para a restauração. A solução bíblica não é um sentimento, é um princípio de ação. É algo concreto. E aqui o rigor conceitual é bem importante. Lá em João 15, Jesus usa um verbo grego específico, menor. Esse verbo significa permanecer, morar, residir. A vida cristã, entende, não é uma visita ocasional à presença de Deus, é residência contínua. É a condição para a nossa sobrevivência espiritual, assim como o ramo precisa estar ligado à videira para poder viver. Mas, na prática, o que significa permanecer? Basicamente, significa se nutrir da palavra, manter a conexão através da oração e evidenciar essa conexão pela obediência. Como diz lá em João 15, verso 10, nós guardamos os seus mandamentos não para sermos amados, mas porque já somos amados. A obediência é o fruto, não a raiz. Pois bem, concluímos esta sessão observando a inversão de perspectiva mais importante de todas, que redefine completamente o nosso esforço de reaproximação com Deus. Quem chegou até aqui talvez estivesse esperando um plano de 5 passos para reaquecer a vida espiritual. E há um plano, mas ele começa com uma inversão que muda tudo. A pergunta certa não é como posso me aproximar mais de Deus. A pergunta certa é: você sabia que Deus nunca se afastou de você? Todo o texto de João 15 é dito por Jesus na noite em que ele seria traído, horas antes da cruz. No momento em que ele tinha todos os motivos para falar de si mesmo, ele falou de comunhão. Ele falou de permanência. Ele disse: permanecei no meu amor, não como um pedido desesperado, mas como um convite de quem já decidiu amar até o fim. Essa mornidão que talvez esteja sendo sentida não é prova de que Deus desistiu, pelo contrário. É a prova de que ainda se está vivo espiritualmente, porque morto não sente frio. O desconforto é o espírito batendo a porta. A inquietação é a atração de Jeremias 31, versículo 3 em ação. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno, e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.